Olá, sejam bem-vindos, eu sou Paula Mena e hoje eu vou ensinar para vocês essa guirlanda linda que é super rápida e fácil de fazer em crochê. Essa daqui eu trabalhei no fio macramê da Pinguim e fiz um arranjo floral desidratado com a ajuda da especialista em flores desidratadas, que é minha amiga Maria Carol, da Maria Carol Artesanatos. Mas antes de você aprender comigo essa belezura aqui, já me segue nas minhas redes sociais, by Paula Mena, para acompanhar e prestigiar o meu. Bom, pra gente fazer a estrutura aqui da nossa guirlanda, tá? Que vai ter cerca de 25 centímetros, a gente vai usar exatamente um novelo do fio macramê da Pinguim, tá? Esse fio, ele tem aqui um tex de 2,655, tá? Tem cerca de 75 metros. Se você quiser fazer outras medidas de guirlanda, né, maiores, você pode usar mais de um fio. Mas para essa daqui dá certinho você usar um novelo desse aqui inteirinho, tá? Então, aqui no fio, como é um fio feito para macramê, né, ele indica aqui a agulha 10. Mas a gente vai usar, você pode usar a agulha que mais se ajusta aí pro seu ponto, mas que ele fique bem tensionado, tá? Bem durinha. A gente vai precisar da trama para dar estrutura para nossa guirlanda. Então, eu, no meu caso, vou usar uma agulha 6, tá? Mas pode ser também, talvez, a 7, se você achar que é a 6, né? Se tiver o ponto muito tenso, você pode usar uma um pouco maior, tá? Então, um número aí entre 6 e 7 seria o adequado. Esse é um fio grossinho, né? Ele é denso, mas a gente justamente vai pegar uma agulha que deixa o trabalho mais justinho mesmo, tá? Olha só, então para começar a gente vai pegar o nosso novelo do fio macramê, tá? Na cor que você desejar aí. Pra guirlanda, você pode usar cores natalinas ou não necessariamente, né? Esses tons terrosos ou pro verde, ficam bem legais, tons neutros, e aí você caprichar no arranjo da frente, tá? Então, a base da guirlanda, né, a estrutura, aceita vários tipos de cores diferentes aí, de acordo com o tipo de arranjo que você vai montar na frente. Esse pontinho que a gente vai trabalhar aqui, nada mais é que um ponto baixo, em que a gente mantém ele pelo avesso, e a gente pega só uma alcinha que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, o que a gente vai fazer? A estrutura, ela é composta de um cordão feito com o novelo inteiro, tá? E que depois a gente vai literalmente trançar. Nós vamos dividir em 3 e trançar. Então, eu vou começar o meu trabalho fazendo 4 correntinhas aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, ó, fiz 1, 2, 3, 4 correntinhas, tá? Que é a base que a gente vai trabalhar. Então, eu vou juntar essa minha primeira na última correntinha aqui. Então, eu vou inserir, ó, deixa eu dar uma aproximada aqui pra vocês verem com mais clareza. Eu vou inserir essa que tá solta aqui, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, a argolinha que tá presa aqui na agulha. Eu vou inserir aqui na primeira, pegando só essa alcinha de cima aqui, tá? Ó, nota pra cá. Vou pegar o fio do meu novelo, passar aqui por cima do meu nozinho e subir uma correntinha, tá? Olha só, aí eu tô com todas as alcinhas aqui, ó, 1, 2, 3 e 4 com essa aqui, tá? Então, eu vou subir uma correntinha aqui como se fosse o meu primeiro ponto baixo, tá? Ó, só voltando, então, passei a agulha aqui, ó, que tá na última alcinha aqui, dentro da primeira, pegando só a alcinha mais externa aqui das minhas correntinhas. Passo o meu fio aqui, laço e subo uma correntinha, tá? A única coisa, vamos deixar essa alcinha aqui não tão frouxa que nem eu deixei pra mostrar só pra vocês, tá? Então, ó, insiro aqui, passo aqui por cima do nó, laço e vou subir uma correntinha como se fosse meu primeiro ponto baixo, tá? Então, aqui, ó, você pode marcar que essa daqui é a correntinha que você subiu, tá? Deixa eu afastar um pouquinho agora. Então, essa correntinha que você subiu é o corpo do seu, como se fosse o primeiro ponto baixo, tá? Mas isso é só pra você não se perder, porque não precisa marcar. Aí, você vai vir aqui, ó, em cada uma dessas alcinhas
que eu tenho aqui e vai começar a fazer pontos baixos, sempre pegando essa alcinha mais externa. Então, eu laço, faço um ponto, venho pra próxima alcinha aqui, ó, pegando só a alcinha de cima, faço o meu segundo ponto, pego a terceira, faço o meu próximo ponto, tá? E aí, vou fazer a última aqui, ó. Laço e fiz o último ponto, tá? Então, olha só, eu não vou fazer agora fechamento de carreira, e eu vou deixar, vou trabalhar dessa maneira mesmo, eu vou crescendo assim, de forma que o lado certo do ponto baixo fique do lado de dentro do meu trabalho, tá? Então, esse daqui, ó, onde eu marquei, foi a subida, é o corpo do ponto. Eu vou pegar a alcinha de cima, tá? Então, eu vou começar meu próximo aqui, ó, sem fazer fechamento, tá? É só pra saber que esse é meu primeiro ponto, só pra gente não se perder e não errar a contagem de ponto, tá? Mas, ó, aqui eu começo já direto a fazer um outro ponto baixo, tá? E aí, ó, se você quiser marcar, que esse foi o primeiro, só pra controlar a quantidade de pontos que você tem, você pode, ó. Mas é só ir pegando aqui, ó, essa alcinha que fica aqui mais em cima, tá vendo? E fazendo ponto baixo. Então, a gente segue sempre pegando essas alcinhas, ó. Então, eu sempre vou ter aqui, eu marquei, e mais 3, tá? 1, 2, 3, 4. E aí, a gente vai dando a volta e trabalhando em espiral sempre da mesma maneira, tá? Então, você pode ou não deixar marcado aqui, mas, na verdade, a gente vai trabalhar sempre de 4 em 4 pontos, sem fechamento. Você não precisa nem contar, é só não pular nenhuma dessas alcinhas mais externas aqui, ó, tá vendo? Sempre vou pegando essas alcinhas aqui que estão em cima, tá? Fica bem fechadinho, mas é porque justamente a gente precisa de carreiras, né, que deem estrutura na peça depois, porque a gente vai usar esse cordão triplo para montar o nosso trabalho, tá? Então, é só seguir, literalmente, até acabar o nosso novelo, fazendo esses 4 pontos por carreira de maneira espiral. A gente vai subindo, ó, o trabalho como vai crescendo. E a gente não faz nada além disso, tá? Só sempre pegando essas correntinhas mais externas. E eu vou crescendo o meu trabalho. Sem segredo nenhum, tá? Então, é só fazer isso até terminar os 75 metros do seu fio, tá? Então, a gente vai só pegando essa alcinha aqui. Olha que bonitinho que fica. Ela fica meio quadradinha mesmo, porque a gente tem 4 pontos, tá? Então, é só fazer isso até terminar o nosso novelo. Você deixa sobrar só 1 metrinho de fio aí, antes de terminar o novelo, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês. Bom, olha só, então. Trabalhei aqui praticamente todo o meu novelo, né? Uns 200 gramas, 75 metros de fio macramê. Então, eu vou terminar aqui com mais alguns pontinhos. E aí, a gente vai parar a hora que sobrar aqui, ó, cerca de 1 metro, 1,5 metros de fio, tá? Então, só vou fazer aqui mais 2 carreirinhas. E vou deixar sobrar, porque depois a gente vai usar esse fio para fazer a amarração da nossa guirlanda, né, para fechar, e também amarrar os adornos que a gente pode usar aqui. Isso da maneira que eu vou mostrar para vocês, né, mas vocês podem, obviamente, depois que fechar a guirlanda, decorar a maneira que vocês quiserem, tá? Então, olha só, eu deixei aqui cerca de 1 metro sobrando de fio, tá? E aí, só pra vocês terem ideia aqui do quanto rendeu, bom, aqui eu não preciso arrematar nada, eu só vou puxar o fio, tá? Só vou passar ele por aqui, pelo ponto, ó, e parei, tá? Não tem lugar certo pra parar. Só pra vocês terem ideia do tamanho que a gente fica aqui com essa trama, eu vou
Vou mostrar aqui mais ou menos pra vocês, tá? Esse tamanho pode variar, tá? Porque a própria espessura do fio, dependendo da cor, às vezes muda. Então, vou medir aqui pra vocês, ó. Aqui, da onde eu comecei aqui do meu nozinho, tá? Vou medir. Ó, 2,62, tá dando 63, tá? Então, 2,60 m aproximado que deu, tá bom? Pra ficar, pra usar de base aqui pra guirlanda que a gente vai montar. Bom, agora aqui, pra gente fazer a estrutura da nossa guirlanda, eu vou dar uma distorcida aqui, porque conforme a gente vai fazendo o nosso ponto, ele dá uma torcidinha, né? Só pra não ficar muito torcido e a gente iniciar a nossa trança, eu vou dar uma ajeitadinha, ó, tá vendo? Porque a nossa trama fica meio quadradinha, né? O perfil dela, se eu fizer um corte aqui, ele vai estar meio quadradinho. Então, eu dou uma ajeitada aqui pra ficar mais retinha, porque aí a hora que a gente trançar, ela não torce tanto, tá? A gente vai dar uma torcidinha, mas o trabalho vai ficar mais homogêneo se a gente der essa acertada antes. Eu vou, agora que tá prontinho aqui, dividir em 3 partes praticamente iguais, tá? A gente vai acertando assim, ó. Tá? E vendo se bate, tá? Por que que é quase igual? Eu vou deixar sempre o lado da ponta que tá solta aqui um pouco maior do que o lado da minha volta, aí uns 3 dedinhos a mais, tá? Porque depois, na hora que a gente termina de fazer o trançado da minha peça, isso ajuda a gente fazer a amarração, o fechamento, tá? Então, eu deixo aqui bem alinhadinho, tá? Tudo bem alinhado para facilitar. E aí, eu vou começar, por ser mais prático, para não ficar atrapalhando, o lado que eu deixei aqui o fio sobrar, que depois eu vou usar um pouco para amarração, esse metrinho que eu deixei aqui, né? Eu vou começar por ele, tá? Então, ó, eu vou simplesmente apoiar aqui no meio, né? Então, na altura que eu defini aqui, sobrando uns 2, 3 dedinhos. E aí, eu vou começar a fazer uma trança mesmo, tá? Então, eu pego o lado direito, passo aqui por cima, dos que tá no meio. Aí, esse ficou no meio. Então, agora eu pego o do lado esquerdo e passo por cima do que tá no meio. E aí, vou sempre fazendo isso, tá? Pego de um lado, aí você vai acertando aqui pra baixo, né? Ela vai dando uma giradinha, não tem problema. E passo por cima. Aí, este ficou no meio, pego do lado e passo por cima do que tá no meio, tá? E pontos aqui que a gente tem que se atentar, tá? Pra ficar bem feita essa trancinha e ficar na tensão certa. Quando a gente for fazer, a gente tem que deixar, ó, porque não posso deixar frouxo aqui, porque se eu amarrar assim frouxo, tá vendo? Começa a ficar buracos. Então, ele tem que ficar bem rente, tá? Uma trama na outra. Mas eu também não posso super tensionar, porque senão depois, na hora de eu montar a minha guirlanda, ela vai engruvinhar, tá? Então, ó, é só a gente manter uma tensão constante que seja suficiente para fechar aqui a passagem, não ficar buracos, mas, deixa eu só desenroscar aqui, mas que não fique muito tensionado, tá? E eu preferi, eu achei que ficou mais homogêneo e bonito o trabalho, a gente sempre manter a face que eu comecei pra cima aqui, tá? Então, eu vou organizando os, vamos chamar de fios aqui, né? Cada trama dessa, mantendo a mesma face sempre pra cima, tá? Eu achei, porque como eu mostrei pra vocês, fica o desenho, né? O perfil de um quadradinho. Então, eu vou manter essa face que eu comecei aqui pra cima mesmo, tá? Então, é só ir fazendo assim a trança o caminho inteiro aqui do meu trabalho, tá? Então, aqui
que bonitinha que vai ficando, tá vendo? Fica assim, um vãozinho, ó, se olhar contra a luz aqui, a gente vê, não tem problema. Mas é só não ficar muito aberto, tá? Bom, aí é só a gente seguir dessa maneira até a extremidade aqui, o outro lado da extremidade, tá? E eu vou aqui, ó, sempre orientando esse que tá solto, eu vou tirando do meio e desenrolando esse daqui, que aí vai ficando mais fácil, tá? Sem filmar, quando a gente põe aqui na frente no nosso colo, é mais fácil do que fazer na mesa, tá? Eu achei mais fácil, mas faça a trança aí a maneira que for mais confortável pra você, tá? Então, eu vou finalizar aqui de trançar esse cordão aqui. E aí, eu mostro pra vocês a hora que a gente chegar no finalzinho aqui, que fica mais estreito e como que a gente fecha. Bom, olha só, tô chegando com a minha trança aqui no final, né? Ela fica assim, ó, um argolão com a parte que tá solta, né? Então, ó, passei aqui, eu vou continuar até o final, tá? Então, passo aqui minha trança, aí vou passar esse lado aqui, deixa eu dar uma ampliadinha aqui pra melhorar a luz. Ó, tá? Então, passo aqui, passo mais uma vez aqui, ó, vai ficar menorzinho a argola aqui no final, né? E aí, dou minha última laçada aqui, ó, tá? Tchan. Tá? E aí, ó, sobrou, esse daqui fica um pouquinho maior, né? Você pode dar uma tensionadinha. E aí, a gente tá aqui com os dois biquinhos, ó, que fica mais fácil pra gente amarrar, tá? E aí, agora, a gente vai fechar a nossa guirlanda aqui, tá? Ó. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente fecha. A gente achata tudo pro mesmo lado aqui, tá? E aí, essa ficou bem apertadinha, que daí ela dá mais estrutura, né? Tá? Aqui, ó, só uma dica, vocês podem fazer de outros tamanhos também, né? Usando mais ou menos fio, tá? E aí, você pode fazer desde um arranjo de mesa também, pra pôr, tipo, castiçal no meio, vela, né? Ou até porta-guardanapo pequenininho, com fio mais estreitinho. E você pode usar o fio ateliê, por exemplo, que é menorzinho, e fazer um porta-guardanapo. E você pode também usar mais de um novelo e fazer uma guirlanda bem grande, que daí a gente pode estruturar com arame, que eu vou mostrar pra vocês que ele sustenta bem daí, pro caso de uma guirlanda que seja, por exemplo, grande, assim, o dobro desse tamanho, tá? Agora, como que a gente vai emendar esses dois lados aqui? Não tem uma fórmula muito exata, mas a maneira que eu achei mais fácil foi a seguinte, que ficou melhor. Deixa eu dar uma ampliadinha aqui pra vocês. Olha só. Eu comecei aqui por esse lado, né, que eu deixei sobrar aqui uns 3 dedinhos pra cima, tá, da minha alça. E aqui eu terminei colocando essa minha alcinha aqui pra baixo, né, que também tá sobrando aqui uns 2 dedinhos. Então, eu vou sobrepor esta que eu terminei aqui, essa alça, um pouquinho pra cima dessa daqui, tá? Só organizar aqui os fios. Ó, tá vendo? Põe assim, ó, um pouquinho pra cima. Firmei aqui. Aí, eu vou pegar esse daqui que tá embaixo e jogar aqui pra cima, tá? Ó, a trança aqui de baixo, tá? Jogo esse aqui pra cima e vou puxar com a própria agulha de crochê que eu tava usando, esses fiozinhos aqui pra baixo, ó. Tá? E dou uma tensionadinha. E este daqui, ó, ele vai soltar mesmo um pouco até você passar, mas depois a gente acerta. Mas só pra vocês saberem o movimento. E este daqui, então, ó, esse tá saindo aqui embaixo, eu passo por cima mesmo do próximo. E esse tá saindo por cima, eu vou inserir aqui também, tá? Então, desse lado aqui, na parte mais de cima aqui, ó, eu puxo e passo meus fios. Então, eu vou agora acertar bem aqui. Tensiono o fio aqui pra trás, pra fechar, tá? E faço a mesma coisa deste lado aqui, ó.
puxo os fios, tá? Tô puxando os dois aqui pra trás, ó. Tensionei bem que cada lado ficou inserido nas argolas. Puxa com vontade mesmo, que é pra ficar bem fechadinho, tá? Aí a gente vai amarrar um no outro aqui. Tá? Aperto bem, dou 2 nós aqui pra não soltar. Tá? Aí eu dou uma ajeitada aqui, ó. Ok? Porque daí, esse lado aqui, não precisa se preocupar que ele não ficou tão exato, né? Mas, ó, ele fica discreto e parecido com a trama. Esse lado aqui, que a gente passou as pontas, vai ser o nosso avesso. E o lado que a gente deixou amarrado, né, que a gente ficou com o fio, vai ser a frente da nossa guirlanda, tá? Por que que eu fiz assim? Porque aí a gente vai cobrir esta emenda, ó, ela fica mais retinha desse lado, e a gente vai cobrir aqui com o nosso arranjo, tá? E aí a gente vai aproveitar e usar esse fio pra amarrar também o arranjo. A gente usa, vocês vão ver, a gente usa cola quente, mas a gente também aproveita e amarra o nosso arranjo, até pra dar um acabamentinho no final que a gente põe as flores, tá? Bom, a estrutura da nossa guirlanda em si tá pronta, então, aí agora é só a gente adicionar o arranjo que a gente quiser, né? Que mais combinar aqui pra ocasião que a gente mais desejar, seja Páscoa, Natal, o que for. Eu vou propor aqui pra vocês um arranjo que eu aprendi com a minha amiga Maria Carol, tá? É um arranjo floral muito bonito, com flores secas, e que você pode usá-lo tanto no Natal quanto em outras ocasiões. Como a gente vai usar a tuia, ela ficou mais natalina, mas você pode variar aqui as flores e ter um outro apelo, tá bom? Olha só, a nossa estrutura da guirlanda, ela fica bem rígida, bem durinha. Então, pode ser que você não precise fazer mais nada para manter a estrutura íntegra dela redondinha quando você pendurar na parede. Mas, como varia muito a tensão de pessoas para pessoas, pode ser que o seu ponto seja mais soltinho e ela não fique tão rígida quanto essa daqui. Então, eu vou ensinar vocês um truquezinho que eu fiz com arame de 1,65 milímetros, que ele tem um pouquinho de maleabilidade, mas ele é rígido o suficiente para estruturar essa peça aqui, tá? Então, a gente vai pegar um pedaço de arame que seja o suficiente para dar a volta inteira aqui na minha guirlanda, tá? Ó, com um pouquinho de sobra pra gente recortar. Então, eu vou pegar aqui, ó, um pedaço que dê a minha volta inteira aqui com sobra, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó. Vou precisar de um alicate de corte. E aí, ó, eu tenho aqui o arame, que eu vou passar aqui pelo meio da minha trama, tá? Com um pouco de sobra, nem preciso de tanto, ó, vou até diminuir um pouco mais aqui. Que ficou muito grande, tá? No caso aqui da minha guirlanda, eu fiquei com um diâmetro aqui de uns 25, 26 centímetros, tá? Então, você pode ver a circunferência de acordo com isso daqui. O arame aqui, eu vou ter quase 1 metro, tá? Que dá, vai ser uns 80 e poucos centímetros aí, que dá pra dar a volta inteira. Então, ó, do lado que tá a amarração, eu vou colocar o meu arranjo. E deste lado aqui, eu vou estruturar o meu arame, de novo, se você achar que precisa, tá? Então, é muito simples o que a gente vai fazer. Eu vou passando aqui, ó, no meio da minha trança, né, mais ou menos, vou pegando um ou outro pontinho. Vou começar onde vai ficar o arranjo aqui, que tá mais altinho, tá? Então, aqui eu vou passar, onde eu fiz aquele, vamos chamar de nozinho, pra fechar a minha guirlanda, eu vou passar bem no meio.
Bom, aqui esse pedaço que tá mais alto, eu dou uma varada mesmo aqui na minha estruturinha. Mas aí aqui, ó, é só eu ir levantando uma alcinha de ponto e andando com o meu arame, tá? Se você achar mais fácil dar uma laceada aqui com uma agulhinha de crochê, talvez você possa usar a que você usou ou uma mais fina, tá? E aí a gente vai passando aqui, ó, pela nossa trama, tá? Só de levantar assim com a mão, a gente já pega. Aí vocês vão pegando um pontinho a pontinho aí. Tá vendo? Vai dando um espacinho e pegando os pontinhos. Então, é só dar a volta assim, ó, que esse arame, ele é bem rígido, né? E ele já estrutura o suficiente para manter a nossa peça uma circunferência perfeita, tá? Então, eu vou passar meu arame aqui a volta inteira e mostro para vocês como é que a gente encerra com ele. Bom, olha só, então eu passei a volta inteira do meu araminho, aí eu fui alinhando aqui, né, pra ele ficar a minha circunferência certinha. Então, fui tentando pegar nos mesmos pontos aqui, né, na mesma distância pra ficar mais centralizadinho. E aí, aqui, ó, que eu tô perto da onde eu comecei, eu vou até deixar menos aqui, né, ficou sobrando bastante. Então, eu vou deixar aí 1 a 2 dedinhos de sobreposição, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fita adesiva, um durex mesmo, e selar isso daqui, né? Deixar a pontinha com pontinha aqui, e aí vou inserir dentro da trama aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, durex mesmo, normal, tá? Que eu tenho aqui. Pedaço de sobra. Dou uma erguidinha aqui pra passar a minha ponta, tá? Deixa eu dar uma ampliadinha aqui. Ó, vou unir as pontinhas aqui, deixa eu só segurar esse lado aqui da fita. Tá? E aí, eu enrolo com cuidado aqui pra conseguir dar volta. Tá? Aqui eu deixei duplo, ele não tá colado, mas não tem problema, porque é difícil mesmo você passar. Aí, a gente pega outro pedaço e continua, tá? Sigo enrolando aqui, ó. Tá? É só pra ficar junto e não abrir. Aí, eu insiro aqui, debaixo dessa minha trama, que já tá mais justinha aqui, ó. Tá? E prontinho. Agora que eu tô com a estrutura, então, da minha guirlanda prontinha, né? O lado que eu fiz a amarração, vou deixar pra cima, que eu vou cobrir com o meu arranjo. E aí, eu selecionei aqui algumas plantinhas secas aqui, né? Então, eu tenho trigo, essa florzinha miudinha seca. Você pode escolher as coisas da sua preferência, tá? Tem essa rosa tefé seca linda aqui pra dar um tchan. Laranja desidratada. Temos um pouco de tuia, essa daqui tá fresca mesmo, mas ela vai secando e vai ficando meio douradinha, né? Quando secar, então dá pra usar, que ela fica charmosa mesmo, envelhecida. E eu tenho uns raminhos aqui de uma plantinha pintada de dourado pra dar um toque mais natalino no final, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês um modelo de como eu vou montar. Esse arranjo aqui, ele foi uma concepção, né, de ideia que a Maria Carol, da Maria Carol Artesanatos, propôs, me ensinou a montar, e eu vou passar hoje eles pra vocês, tá? Mas você pode fazer qualquer tipo de arranjo aí que você achar que combine com a nossa trama de guirlanda. Mas acho que dá pra seguir mais ou menos a mesma lógica, né? Então, eu vou aqui começar com a parte da minha guirlanda. Deixa eu dar uma ampliadinha aqui pra vocês verem melhor. Então, ó, onde tá o meu nó aqui, eu, na verdade, vou precisar só desse cordão aqui que ficou mais comprido, né? O fio macramê, ele acaba dando uma desenroladinha.
Bom, essa parte aqui eu posso recortar. Eu vou usar cola quente. Você pode usar a cola de artesanato, que é a fio? Pode, só que ela demora mais pra secar, então eu acho mais prático usar a cola quente aqui nesse caso, tá? Eu já deixei a minha aqui esquentando. Então, eu vou dar uma gotinha aqui, só pra me certificar que esse nó não vai soltar, tá? E aí, eu vou cortar o excesso de fio desse lado aqui. Ó, então, eu vou cortar esse excesso aqui de fio, tá? Ó, ele seca bem rapidinho. E aí, eu vou deixar esse daqui pra amarração futura, tá? Olha só, aqui não tem exatamente uma regra lógica, né? Porque os arranjos, os tamanhos variam. Mas eu costumo colocar aqui, ó, um arranjo mais cheinho, tá? Se tiver muito grande, ó, que nem esse em relação à peça, eu vou cortar aqui o excesso, tá? Então, eu tô usando um alicate de corte mesmo, que eu achei mais fácil pra lidar com a planta. Então, eu vou tirar aqui, mais ou menos, ó. Tá? E vou aplicar ele aqui, assim, ó. Tá? Aí, dependendo da tuia que você tiver, você pode usar mais de um pedaço ou um bem cheinho, que nem esse meu caso aqui, que faz uma boa caminha aqui, tá? Então, a gente dá uma organizada e vai pensando como vai ficar antes de sair colando, tá? Aí, eu posso pôr aqui os triquinhos, assim. Tá? Põe um mais curtinho que o outro aqui, ó. Fica legal. Primeiro, eu vou dar uma estudada na posição aqui, tá? Dos itens. Aí, a gente pode vir com a nossa florzinha aqui, tá? E aí, depois eu vou pôr o arranjo, né? Um pouquinho, um chumacinho de florzinha seca pra dar acabamento aqui de um lado e outro do outro, tá? Então, a gente vai colando assim. Então, já deu pra ter uma ideia, eu vou colar essa primeira parte aqui, ó. Então, eu vou levantar aqui a tuia na posição que tá, ó, e passar a cola quente aqui. Então, um pouquinho no caule dela aqui, ó, pra fixar bem. Tá? Um tempinho pra secar. Bom, aí eu vou vir aqui com os meus triguinhos aqui. Vou cortar um pouco aqui o excesso dele. Só pra não ficar muito comprido, aí depois eu acerto certinho o tamanho, tá? Não vou cortar muito já, porque aí a gente vai equilibrando esse tamanho. Então, eu posso também colar aqui. Cuidado não queimar o dedo, que nem eu fiz agora. Então, deixei aqui o trigo, por ele um pouquinho mais pra baixo, que eu vou alinhar aqui essa parte dele mais ou menos com o final da tuia aqui, que eu acho que fica uma proporção melhor. Deixa ele mais de frente. Tá? Põe mais um pinguinho de cola aqui.
Pra sentar bem. Bom, aí eu posso pegar uns pedacinhos menores aqui de tuia aqui, ó, pra dar uma preenchidinha, né? Mais acabamento também. Tá? Aí agora a gente pode aplicar a nossa florzinha. Tá? Ainda vou deixar ela um pouco solta aqui. Ó. Aí você pode ver o que comporta melhor o caule pra cima aqui, ou pra baixo, tá? Pra depois a gente fazer a amarração. Vou tirar esse excesso aqui. Bom. Aí, aqui, ó, eu vou pegar mais ou menos metade, tá? Pra pôr de um lado e metade do outro. Dessas florzinhas secas aqui. Então, a gente vai ficar assim, ó, com ela mais curtinha em relação ao trigo aqui, ó. Tá? De um lado e de outro. Eu vou colar minha florzinha aqui. Tá? Passei cola nela mesmo. Pegar aqui, ó. Tá? Vou cortar esse excesso também. Depois eu corto direito a altura que eu vou deixar, só vou tirar o excesso mesmo, tá? Então, vou passar mais colinha aqui. Deixa eu dar uma secadinha. Enquanto isso, eu vou pegando as outras florzinhas aqui, ó. Pra gente pôr deste lado aqui, ó. Posso talvez nem pôr tanta flor assim, se você preferir, tá? Vai de gosto. Mas tá bonito assim o arranjo saindo um pouquinho, né, do eixo. Bem cheinho. Tá? Dou uma desalinhada de tamanho, porque daí elas aparecem mais. Tá? E aí, eu vou colar aqui também. Pôr um pouquinho mais aqui entre flor com flor.
Ó que bonito que tá ficando. Bom, ó, tá quase pronto. Agora só uns detalhes, tá? A gente vai pegar aqui uns pedacinhos menores da tuia aqui, só pra dar acabamento, tá? Então, vou pegar aqui, ó, raminho menor dela. Ó, cortei esse aqui já. Aqui assim, tá? Posso pôr mais um pequenininho desse lado aqui também. Deixa eu pegar um de biquinho aqui, ó. Tá? Vem aqui, corta a pontinha de um, ou pega um pequenininho que você já tem aí. Pra finalizar aqui, tá? Assim. Então, vou pôr um pouquinho mais de cola aqui. Bom, aí eu vou pegar essas florzinhas douradas, né? Se você quiser, é opcional você usar, claro. E aí, eu vou dar uma incrementada aqui, só um brilhinho, né? Discreto, porque muito dourado aqui não combinaria por causa da estrutura mais rústica da nossa guirlanda. E aí, eu vou encaixar ele aqui, assim, ó, tá? Entre a minha flor e a tuia aqui, tá? Aí, você coloca aqui, quando você achar que deve, pode pôr tamanhos variados, tá? Põe uns mais pra dentro, outros mais altinhos aqui. Corta o cabinho aqui dos que estão muito longos, né? Tá? Ó, esse ainda tá muito longo. Vou colocar esse mais longo aqui. Um mais curtinho aqui. Só pra dar um arzinho mais natalino aí, discreto, tá? Então, pus aqui, você pode pôr de 4 a 6 pedacinhos aí pra dar um charminho, tá? Vou concentrar mais eles aqui, que eu acho que fica mais bonitinho. Aí, esse aqui ficou tão bem presinho que eu nem vou colocar nada aqui, mas se você quiser pôr um pinguinho de cola lá pra dentro, você pode, tá? Bom, e aí a nossa laranjinha, que faltou aqui, que dá um charme especial também na nossa peça, você pode pôr ou aqui escondidinha pra... Vou pôr aqui, ó, como eu deixei o trigo aqui mais pra baixo, tá mais concentrado, eu vou pôr ela aqui. Eu gosto de pôr ela parcialmente aparecendo assim, ó, que fica mais charmosinho do que ela por cima, assim, de tudo, tá? Se a sua tuia aqui não tá cheia assim, você pode colar laranja
E vir com mais um pedacinho aqui por cima, assim, pra cobrir, tá? A minha deu uma ligeira fechada aqui, dá uma ajeitadinha nela. Então, acho que eu vou pôr aqui, ó. Que ela tá junto com o arranjo aqui, ó. Tá vendo? Fica parcialmente cobertinho aqui. Tá? Então, eu vou colar a laranjinha aqui também. Então, colei a laranja aqui, ó, tá? Aí, você pode pôr um pouquinho mais de cola aqui atrás, né? Dar uma ajeitadinha na tuia aqui, a maneira que você quer que ela fique. E põe mais umas gotinhas aqui, sem que dê pra ver. Só pra ela ficar mais certinha aqui, tá? No desenho da sua guirlanda aqui. Deixa eu dar uma diminuidinha aqui. Então, vou pôr um pouco aqui mais na laranja. E... Ai, caiu uma gotinha de cola aqui. Pronto, tirar. E aí, nosso arranjo tá pronto. Agora, só falta o acabamento. Tirar esses fiapinhos de... Mas olha que linda já que fica, né? Então, agora, ó, eu vou pegar esse fio, tá? Note uma coisa, pra cobrir, eu passo um pouco aqui do eixo onde eu enrolaria, né? Então, eu vou começar a enrolar aqui, ó, por dentro, tá? Então, eu passo por baixo da minha guirlanda aqui. Deixo o fio abrir mesmo, o fio macramê não trançado, tá? Que daí, pra enrolar fica melhor. Então, eu vou soltar aqui ele é composto de 3 cabos, né? Então, eu vou soltar os 3 cabos, deixo eles mais ou menos paralelos aqui, ó, tá? E aí, eu vou enrolar aqui, pegando aqui, ó, sem estragar a toinha aqui, ó. Então... Então, vou dar algumas voltas aqui. Quando você achar que deve, eu vou dar umas 3 voltas. Deixa mais paralelo. Ó, aqui tem um cabinho de tuia que eu vou cortar, que ele tá atrapalhando aqui um pouco pra enrolar. Que aí ele cobre. Um, dois, três, então vou dar aqui 4 voltas, sei lá. Tá? Que fique assim, ó. Bom, aí, com cuidado agora pra mostrar pra vocês e não estragar, eu vou aqui passar o fio aqui de baixo e arrematar. Deixa eu quitar o fio da minha cola quente, né?
Vou pegar aqui a agulha de crochê, ó. Laço os fios que estão soltos aqui pra baixo, tá? E aí, você pode dar um nozinho aqui ou com a própria cola quente, finalizar aqui, que é o que eu vou fazer, que agora tá mais fácil, porque como eu tô filmando, eu não posso apoiar, né? Então, ó, enchi de cola quente aqui. E deixa eu pegar a ponta aqui de um alicate, que não tem problema em estragar com a cola. Dou uma pressionada aqui, ó. Tá? E aí, a gente vai cortar esse excesso aqui de fio. Deixando aqui pra dentro, bem coladinho. Tá? Bom, aí pra dar um toque final, que eu achei que fez bastante diferença aqui, eu vou pegar uma juta. Vou pegar uma juta e fazer um laço. Ela é bem fiapenta, então, se você não quiser tanto fiapo, você pode dar uma aparadinha depois, pra não ficar tão rústica o aspecto, tá? Mas ela combina bem. Então, vou passar aqui, ó, de baixo. Tá? Passei duplo aqui, ó, por baixo, tá? Vou passar os 2 cabos dentro aqui da alça. Você pode amarrar normal também, é que eu achei mais prático fazer assim, tá? Aí, a gente dá uma ajustada aqui. E aí, posso dar um laço. Aí, você pode dar o lacinho que você achar mais bonitinho aí. Tá? Eu fiz um simples mesmo, assim. A gente dá uma ajeitada aqui, né? Jogo meu fiozinho aqui pra baixo. Tá? Acho que não precisa ficar tão grande esse laço aqui, fica mais delicadinho assim. Bom, aí eu vou cortar os excessos aqui, ó. Esses fiapos aqui que eu falei que dá pra dar uma aparada pra não ficar com aspecto tão rústico assim, né? Porque senão a gente nem vê o laço direito. Acabar roubando muito a atenção. Então, você pode usar outros tipos de cordão aqui também, tá? Ó, aí aqui eu vou tirar o excesso aqui. Tá? E agora eu vou cortar aqui os cabos na altura que eu achar que fica legal, tá? De sobrar. Então, vou pegar aqui meu alicate. Vou deixar sobrar aqui uns 3 dedinhos, por aí, só pra dar um charminho mesmo com cara de buquezinho, mas que não comprometa o visual aqui, né? Tá? Essa tuia aqui, achei que não ficou legal sobrar aqui. Eu vou cortar mais da pontinha dela. Pronto. E tá prontinha a nossa guirlanda com arranjo, olha aí. Olha que linda que fica. E aí, agora, você pode pendurar, tá? Eu acho legal esta posição aqui pra guirlanda, ó. Tá? Que ela fica aqui, começa meio de baixo pro lado. Mas você pode pôr mais pra um lado ou pro outro. E aí, pra pendurar, como eu usei aqui essa armação aqui com o arame, esse arame aqui, ele serve pra você apoiar o prego aqui, tá? Então, dá certinho. Inclusive, aí você não precisa amarrar mais nada. Mas, se a sua você não fez, optou por não fazer essa estrutura aqui, que a sua possivelmente pode ter ficado bem rígida o suficiente, porque essa daqui já tava rígida, mas eu vou mostrar pra vocês por causa da tensão de ponto. Aí, você pode só aplicar uma daquelas argolinhas, ou de plástico mesmo, ou de madeira, de metal, pra pendurar, tá? Sem que apareça muito. Você pode pôr uma mais pra baixo, aqui aquelas de 3 centímetros de diâmetro externo. Que normalmente tem uns 2 diâmetros internos. Ok?
Então, nosso arranjo tá prontinho, nossa guirlanda também. Olha que linda. Espero que vocês tenham gostado e façam muitas guirlandas para enfeitar muitas paredes e portas por aí.